Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos assim ficar de pé, vamos orar juntos a palavra de Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim. Hebreus 4, versículo 2. Leia comigo, por favor, lemos juntos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas. E assim comigo, Senhor, eu sou uma obra concluída desde antes da fundação do mundo. Tu olhaste para a frente, viste o meu futuro e a minha vida estava concluída. Ajuda-me a não me desviar, nem para a direita nem para a esquerda, porque tu já preparaste obras. Desde que eu nasci, desde que um bebê nasceu, Deus já tem uma obra concluída, de perfeição, de vitória, de todos os milagres que eu precisar, de todas as curas que precisar, de toda a vitória que eu precisar, até ao fim dos seus dias, até ser recolhido em glória. A nossa vida é uma obra concluída, desde antes da fundação do mundo. Por isso o diabo não pode fazer nada se a palavra de Deus, se a promessa de Deus estiver misturada com a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Eis, Pai, sou, bendito seja Deus. Queridos irmãos, tenham sentido de sentar. Então, esta palavra maravilhosa de Hebreus, no capítulo 4, refere-se à passagem da Bíblia, como os irmãos sabem, a passagem da Bíblia que está no livro 13 e 14 do livro de Números. O capítulo 13 do livro de Números é a escolha dos espias que foram espiar a terra antes de entrar na terra de Canaã. E nos versículos finais do capítulo 13, a Bíblia diz que eles chegaram e trouxeram uma reportagem, depois de 40 dias de lá andarem, trouxeram uma reportagem a Moisés. E disseram, a terra de facto é muito boa. A terra é uma terra que manda leite e mel. Mas, e depois começaram o mas. Diga comigo, mas. E diga assim, tem cuidado com o mas. Quando a pessoa diz, a terra é boa, tudo é bom, está tudo bem, mas, aí começa o problema. Mas, disseram eles, há gigantes. Mas, disseram eles, tem muralhas, tem exércitos, tem cidades fortes. E no capítulo 13, no versículo 30, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo e disse, subamos, vamos entrar, vamos possuir a terra, vamos vencer, certamente prevaleceremos contra eles. Porém, a maioria deles disse, não podemos, versículo 31, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra. E disseram então que havia gigantes, versículo 33, que eles pareciam gafanhotos à beira deles e que os olhavam de cima, olhando quem é esta gente que é isto, que não vale nada. Desdenhando da sua fé, do seu Deus e da sua confiança. Que ninguém olhe de cima para si, porque você é um filho do Deus Altíssimo. E as pessoas mais poderosas nessa terra são os filhos de Deus. Capazes de mudar a história das nações. Capazes de mudar o curso das coisas. E nós vivemos num mundo
onde cada vez mais os vendavais, as tempestades, estou a falar espiritualmente, estão diante dos olhos de todos. Não sei como vai ser possível aguentar as pressões, as dificuldades, as batalhas do caminho, os combates, sem o poder de Deus. Não sei. Sinceramente, não acredito que seja possível. E uma das provas mais antigas que você tem é esta passagem da Bíblia. O povo de Israel achou que já estavam em condições eles próprios de conseguir fazer e chegar lá e acreditar que eles iam conseguir vencer aquele problema e aquele obstáculo. Iam entrar por lá dentro e não ia haver problema nenhum. Mas não era possível. O problema era maior do que as suas forças e a dificuldade era maior do que aquilo que eles tinham condições de resolver. E o mundo está a encontrar batalhas e lutas e combates maiores do que aquilo que são as condições para vencer. Ainda há pouco tempo o diabo pôs o mundo inteiro de joelhos. Bastou mandar um vírus invisível. E o mundo inteiro ficou de joelhos. Quando pensavam que já estava tudo a ficar melhor e o vírus já estava mais calmo. O diabo não se acalma com nada. Ele só se acalma amarrado em nome de Jesus e mandado para trás em nome de Jesus. É assim que ele acalma. Ele não se acalma com nada. A seguir ele lançou uma guerra, agora inflação, mais problemas, mais dificuldades. Agora vem ameaças do nuclear, vem ameaças de guerra, de bombas atómicas de um lado para o outro. As pessoas aqui há uns anos pensavam assim, não, nós vivemos num mundo muito avançado, os políticos são pessoas conscientes, eles não fazem coisas à maluca. A Bíblia diz que os malucos andam à solta. Eu não tenho receio dos que estão no hospital. Eu tenho receio dos que se fazem passar por poderosos à frente de nações, com botões complicados e que têm autoridade para os mexer. Esses são piores, mas o mundo acha que não tem problema. Ainda há gente que defende aquilo. Ainda há gente que defende as loucuras, o abuso, as invasões, o sofrimento, as mortes, os prédios todos em ruínas. Pensa um bocadinho nas suas crianças a ir para o infantário e você sossegado em casa. Pensa um bocadinho você a tomar banho e a ter água, a comer e a ter fogão elétrico e a ter tudo a funcionar. Pensa à noite se deitar numa cama fofa e descansar e dormir. E pensa que se aquela gente ou outros em alguns lugares do mundo têm sossego, têm lugar onde se deitar e onde dormir por causa da maluquice, por causa da malvadez, por causa da destruição e do ódio dentro do coração de gente que dirige as nações. Então, meus queridos irmãos, quando o mundo pensa que está tudo bem, que está tudo em paz, o diabo levanta-se. E isso acontece, na verdade, nas nações, acontece nos países, acontece numa cidade e acontece numa família. E acontece na vida de uma pessoa. Qualquer um, nós não estamos livres, porque não sabemos aquilo que o diabo tem preparado para causar danos ou sofrimento ou angústia. E por isso o nosso cuidado, não digo preocupação, digo o nosso cuidado, deve ser, estou a andar com Deus? Ponto de interrogação. Quem é que responde sim, estou a andar com Deus? Estou com o coração cheio de fé para avançar com Deus? Ponto de interrogação. Estou firme nessa fé para enfrentar, seja o que for, venha o que vier, e avançar contra aquilo e não ter medo? Ponto de interrogação. Estou preparado? Ponto de interrogação. A Bíblia fala do nosso tempo e fala da parábola das 10 virgens e diz que é a altura das virgens estarem preparadas. Está a falar dos crentes. Os crentes têm que estar preparados para tudo, para qualquer coisa, para qualquer eventualidade, para qualquer momento na sua vida. A primeira coisa que acontece quando nós aqui vemos, no capítulo 14, é que o povo se levantou aquela noite, choraram toda a noite, gritaram desesperados. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Deus, contra Arão, contra a congregação, contra tudo e contra todos.
O desespero fez com que das suas bocas saíssem parvoíces umas atrás de outras. Não deixe o desespero contaminar o seu coração. Porque quando a batalha vem, preste bem atenção, quando a batalha vem, é importante saber como reagimos. Pior do que os problemas é a forma como a pessoa reage aos problemas. Não são os problemas que derrubam as pessoas, que vencem as pessoas, que derrotam as pessoas. É a forma como as pessoas reagem aos problemas. Que os derruba, que os derrota. Problemas qualquer um está sujeito a poder ter que enfrentar algum. Agora, a forma como reage, a forma como faz, a forma como o enfrenta, aí é que faz a diferença. Estes reagiram muito mal. Desesperaram-se. Sabe o que é o desespero? É a ausência de esperança. Perderam toda a esperança. Fé já não tinham. Agora já não têm esperança. Agora já não têm confiança nenhuma. Nem em Deus, nem em Moisés, nem na palavra, nem nada. Esqueceram-se de tudo, de todas as vitórias que Deus tinha feito por eles no Egito, livrando-os da escravidão. Porque as emoções são assim, e o coração, por isso é que a Bíblia diz o coração, sobre todas as coisas, o coração é enganoso. Está a referir-se ao poder das emoções negativas. Num dia triste a pessoa não se lembra de nada bonito. Num dia triste não se lembra de nada agradável. Num dia triste não se lembra de nada feliz. Num dia triste nem o sol brilha, nem nada, mesmo que esteja um calor desgraçado. Num dia triste não houve nada, não houve passarinhos, não houve coisa nenhuma. E, no entanto, pode estar um dia a chover e cinzento, que eu sei lá. Mas se o coração estiver cheio de alegria e de ânimo, ouve os pardais, ouve os passarocos, ouve as galinholas, ouve os melros, ouve tudo. Porque está feliz. E por isso é que a Bíblia diz que nós não somos dirigidos pelas emoções. Porque as emoções fazem-nos andar acima e abaixo num carrossel que não é seguro. Nós não somos dirigidos por emoções. Então, pastor, por que é que nós somos dirigidos? Número 1, somos dirigidos pela palavra e pelo Espírito. Não somos dirigidos por emoções, não somos dirigidos por circunstâncias, não somos dirigidos por tempos bons ou maus, não somos dirigidos pelo estado em que as coisas estão, o lugar onde a pessoa está, a situação em que se encontra, a dificuldade que está a enfrentar, o problema que está a enfrentar. Nada dessas coisas nos dirige. Então, quem é que nos dirige? Deus, a palavra e o Espírito de Deus. Salmo 119, 89 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? É a palavra que nos dirige. E a palavra não só, mas o Espírito que confirma toda a palavra. Romanos 8,14 diz: todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Bendito seja Deus. Quando o problema vem, quando a dificuldade bate, quando a angústia bate na porta, como reagimos? Com medo, com emoções, com angústia, com tristeza e com choro? Estes gritaram, e pior, não foi de ter tristeza, de ter angústia. Isso compreende-se, essa parte compreende-se. Chorar, compreende-se. Até pode chorar e interceder ao mesmo tempo. Agora, o desespero, o descrédito, a incredulidade, amaldiçoar a Moisés e a palavra e Deus e não querer mais em nada e quer ir para trás e eu não acredito em nada e não sei o quê. Isso é a atitude de uma pessoa que não merece a salvação. E isso é um perigo real. Porque a pessoa vai ter depois que pedir perdão de Deus se quiser ter uma outra oportunidade na sua vida. Isso é muito perigoso. Foi nesse pecado que estes caíram. A Bíblia diz que eles pecaram no deserto. Revoltaram-se contra Deus. Quer dizer, o diabo fez um problema e Deus é que pagou. O diabo atira a pedra
e a pessoa acusa Deus. E Deus está ali para o defender, e Deus é o atingido. Jesus veio para salvar a humanidade e a humanidade crucificou. Esta é a contradição dos pecadores, a contradição de Israel. Deus envia o seu Filho para salvar a nação e a nação mata-o, crucificou. Por isso, a seguir, a única coisa que sobra é juízo de Deus. Não há mais nada que Deus possa fazer do que julgar uma nação. E os israelitas ainda hoje não entenderam, aqueles que não creem em Cristo ainda não perceberam porque foram julgados, porque foram espalhados pela terra, porque tiveram que andar fugidos de um lado para o outro, corridos de nação em nação. Não compreendem. Porque colocaram-se debaixo de maldição e debaixo do juízo de Deus, quando Deus envia o melhor para eles. E eles, em vez de receber o melhor de Deus, matam a bondade de Deus e o amor de Deus. Só resta a justiça de Deus. Bendito seja Deus. Mas nós temos que nos lembrar que, mesmo quando se canta aquele cântico tão lindo, diz, quando o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando passamos provas e a nossa fé é provada, há uma coisa que sobra, no entanto. Aprendemos a ser mais humildes e a não criticar aqueles que abanam, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que passam mal. Não há vontade nenhuma em criticar. Quanto mais eu cresci na minha fé, quanto mais eu cresci no conhecimento de Deus, menos crítico fiquei. Mais compreensivo fiquei com o sofrimento humano. Isso molda-nos e transforma-nos como pessoas. Às vezes, passar por determinadas coisas na nossa vida torna-nos mais humanos, diferentes, transformados na sua imagem. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Já não criticamos tão depressa. Sabe, é muito fácil, às vezes ouvimos pregações de gente a criticar este, apontar o dedo, aqueles desgraçados não acreditaram, morreram no deserto. Eu, sinceramente, não tenho uma vontade assim tão grande de criticar nada. Porque eu já passei por coisas tão difíceis. Já enfrentei batalhas tão difíceis. Já sei o que eles sentiram. E sei como é fácil resvalar e ir pela ribanceira abaixo. Sei como é fácil ficar a balançar na sua fé e ficar a dizer, será que valeu a pena, Senhor? Sei o que é ser bombardeado pelo diabo na cabeça, nos problemas. Porquê, Senhor? Tu sabias disto? Porquê permitiste? E quando a nossa fé fica a balançar, nós ganhamos compaixão nos nossos corações por aqueles que desanimam, importamos-nos com aqueles que sofrem. Vamos em socorro daqueles que estão a chorar. Corremos para lá, para os abraçar, para querer vê-los mudados e transformados, para querer ver o estado do seu coração diferente, não para apontar o dedo, não para julgar, não para dizer, não tem fé, mas para dizer, estou aqui, conta comigo, estou aqui para te levantar e te abençoar. Não há vontade nenhuma em criticar ninguém. Amém? Mas há uma coisa que você deve entender. Eu lembro-me que há uns anos, quando peguei naquela ONG, naquela IPSS, e há gente que não entende o que é que eu digo. Não entende porque não passou. Às vezes as pessoas não entendem, só entendem quando lhes dói na pele, é que percebem. Quando eu digo assim, que eu passei aqui noites e semanas seguidas e meses a caminhar de um lado para o outro, a não dormir, a dar um salto na cama e acordar, deitei-me à meia-noite, acordava às 2, às 3, não conseguia dormir mais, levantava uma angústia no meu peito, uma pressão tão grande que eu pensei, eu vou enlouquecer, eu não aguento isto não é humano, não se suporta tanta dor. Eu orava aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, e aquilo começava a levantar, ao fim de tantas horas de oração. Começava a levantar e levantava, e eu encontrava paz e achava descanso.
para poder ir trabalhar à frente naquele dia. Não sei como se aguenta. Não sei como se suporta. Uma coisa eu sei. Não é possível o mundo aguentar uma coisa destas. O mundo não aguenta. Porque se nós que temos o poder de Deus passamos por provas destas e vencemos, com o poder de Deus somos capazes de vencer, o mundo lá fora, sem o poder de Deus, como é que consegue? Não consegue. Toma uma decisão para se ver livres do problema o mais depressa possível. Toma uma decisão para fazer de qualquer maneira e agir de qualquer maneira. Não esperam em Deus porque eles não conhecem Deus, nem amam Deus, nem confiam em Deus. Mas nós confiamos em Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus, aguentamos firme, ficamos a olhar para as coisas invisíveis, ficamos a animar-nos a nós próprios, como David, animando-se a si mesmo. Ficamos a louvar a Deus e a agradecer a Deus, lembrando as vitórias passadas. David disse ao enfrentar Golias: eu já matei o leão e um urso, também vou matar este. Eu já venci antes batalhas anteriores difíceis, também vou vencer esta. O diabo não vai me vencer, não vai me derrotar. Eu não serei derrotado pelo inimigo. Eu anuncio ao céu, à terra e ao inferno: eu não serei derrotado pelo inimigo. Você tem que ter essa fé. Você tem que ter essa fé de não ser derrotado pelo inimigo. E lembre-se, aqueles que passam angústias e sofrimento e choro e lamento e dores opressivas, violentas, nesta hora, multiplica essas coisas por 1 milhão de vezes e tem aproximado o que poderá eventualmente ser o inferno. Esse sofrimento multiplicado, estes achavam que estavam a sofrer? Se multiplicar isso 1 milhão de vezes, talvez se aproxime do inferno, do qual não há saída nem há escape, e vai ser por toda a eternidade. Por isso ganhamos uma compaixão pelos perdidos, uma compaixão especial, porque esse sofrimento nós sabemos que vai passar. Mas aqueles que estão no inferno têm um sofrimento que nunca mais se acaba. Não se acabará jamais. Por isso importamos-nos menos com aparências, importamos-nos menos com festas, importamos-nos menos com perdas de tempo e importamos-nos mais que os familiares sejam salvos. Há pessoas que são capazes de se encontrar com família, amigos, tudo, festa, sempre festa, sempre festa, sempre festa. Não se importam nada. Estão se importando um pepino que eles vão para o inferno. Porque não entende que esse sofrimento e essa amargura e essa angústia vai durar por toda a eternidade e nunca mais os vai ver. Devia preocupar-se mais em serem salvos. Devia preocupar-se mais em escrever os nomes deles todos os dias. Falar: Senhor, dou-te graças que eu ligo ao poder de Deus, ligo ao corpo de Cristo para ser salvo, para ser limpo, para ser livre, para ser transformado em tua presença, em teu poder, esquecendo as divergências, esquecendo as ofensas, esquecendo o mal e ligando ao corpo de Cristo, ligando ao poder de Deus para que sejam salvos. O maior milagre de todos é a salvação e a vida eterna. Sofrer é mau, mas sofrer uma eternidade toda no inferno não se compara a nenhum dos sofrimentos que você ou eu tínhamos passado algum dia da nossa vida. Isso faz reequilibrar os nossos valores, faz-nos pensar sobre os nossos princípios, faz-nos pensar àquele a quem nós entregamos a nossa vida para o servir, se o estamos de facto a servir de coração, ou se queremos só os benefícios. O povo aqui dos hebreus queriam só os benefícios. Deus que faça, Deus que opere, Deus que não sei o quê. Aí a chegar: não, Ele é que vai ter que fazer. Nós não estamos aqui para fazer nada. Há gente assim. Mas nós estamos aqui para fazer tudo o que for preciso. Para nos colocarmos nas mãos de Deus em tudo o que for necessário. Sabe porquê, meu querido irmão? Porque Deus não permite batalha maior do que aquilo que nós podemos vencer com a sua graça. Deus não permite batalha maior do que aquilo que você pode triunfar sobre o problema. Deus não permite problema maior do que as suas forças para o vencer, do que a sua capacidade para resistir, para enfrentar, para triunfar sobre aquele mal. Deus não permite! Deus declarou! Essa é a promessa! Essa é a sua palavra! Glória a Deus!
Então, e quais são os cuidados que nós devemos ter? Devemos ter cuidados com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Devemos ter cuidados com a nossa fé firmada na palavra de Deus. Esta palavra de Deus não permite problema maior do que aquilo que nós podemos vencer. Juntamente com o teste ou a prova, 1 Coríntios 10, 13, Deus dá saída. Eu vou repetir, que parece que não ouviram nada. Deus dá saída. Deus prometeu dar livramento. Deus prometeu dar escape. Deus prometeu dar saída. Deus prometeu dar vitória. Deus prometeu. O problema é, eu creio ou não? 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 Porque se você não crê nessa palavra e misturar fé nessa palavra, não acontece. E esse é que é o perigo. É você não misturar na palavra a fé. Trouxeram um cimento, uns irmãos amáveis, estimáveis, que fizeram um chão novo nesse estacionamento. Aquele cimento misturado com areia. Sem água, pode estar aí espalhado durante anos. Em vez de um estacionamento, você tem um sunset. Pode pôr um guarda-sol, sentar-se a beber um suminho, apanhar sol ali na esplanada. Cimento não tem. Mas se lhe misturar água, sim ou não? Aí vai começar a funcionar. E a mesma coisa, tem a palavra, tem a promessa, tem Deus, crê em Deus, mas se você não misturar, não puser você lá a sua fé, se não acreditar, se não confiar na sua fé, puser a sua fé e dizer, não, eu creio que aquilo que Deus disse é verdade, eu creio que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, eu creio que aquilo que o diabo fala, nada daquilo vai ser, eu creio que a palavra de Deus é a última palavra e creio que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Eu estou certíssimo. Romanos capítulo 3, versículo 22 ou 23, diz assim, manteve-se certíssimo que aquilo que Deus tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Você mantém-se certíssimo que aquilo que Deus prometeu é poderoso para cumprir, sim ou não? Romanos 4, versículo 23, por favor. Amém? Diga comigo, mantendo-se certíssimo que aquilo que Deus tinha... É 23. Aquilo que Deus tinha prometido. 21. É. Plenamente convicto. É muito fraco. Eu gosto de coisas fortes que me abanem. Se uma coisa não for poderosa que me abane, não serve para nada. Eu preciso ser abanado. Abananado. Glória a Deus. Ora diga assim. Abanado mesmo. Se não for uma coisa de jeito, não vale a pena. Se não for uma coisa que me abane, antes nem quero nada. Glória a Deus. Estando, lê comigo, certíssimo. É só isso que vocês estão a falar. Outra vez, vou-vos dar mais uma chance. Senão saio e vou pregar para os peixinhos ali fora. Estando certíssimo que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Você está certíssimo que aquilo que Deus prometeu é poderoso para fazer? E o que é que Deus prometeu? Olha, prometeu desde logo, Jesus disse, está escrito, prometeu desde logo que o mal é transformado em glória, que o problema é transformado em vitória, que a dificuldade é mudada e o que veio de mal é virado em bênção. Essa é uma promessa de Deus. Quer outra promessa? Se Deus é por nós? Quer outra promessa? Que não há tribulações ou provas, ou batalhas, ou dificuldades, ou angústias, ou opressões, ou tribulações, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E aqui em todas estas coisas, Romanos 8:37, em todas estas coisas, 35 e 37, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus!
Glória a Deus! Guarda o seu coração, guarda a sua fé, guarda a palavra diante dos seus olhos, guarda a sua boca de falar disparate. Porque quando a pessoa perde a paciência, se desespera, se entristece demais, o que é que acontece? Fala disparates. Sim ou não? E fique firme. Fique firme no poder de Deus, fique firme. A palavra de Deus diz isso em 1 Pedro 5,8, diz que o ladrão anda como um leão rugente, o diabo anda como um leão rugente, à procura de quem possa tragar. Depois diz assim, ao qual resisti firmes na fé. Sabendo que aflições se cumprem, quer dizer, que acontecem aflições em toda a gente, em todo lugar, em qualquer lugar. Ninguém está livre de aparecer qualquer coisa a perturbar a sua paz, a roubar a sua alegria, a perturbar a sua vida. Mas fique firme. O que é que ele diz? Fica firme. Quantos é que estão firmes aqui? Quantos é que estão lá em casa a ouvir essa palavra e estão firmes? Diz assim, Senhor, eu decidi ficar firme, eu vou estar firme, eu fico firme na Tua palavra. Vou confiar, vou pôr a minha vida, vou pôr o meu pescoço na Tua palavra. Vou crer, vou ficar firme na Tua palavra. Em nome de Jesus. Vou crer de todo o coração que o Teu milagre acontece e se realiza em toda a plenitude. Em nome de Jesus. Fique firme que Deus honrará a sua fé. Fique firme que Deus será glorificado. Diga comigo, Deus seja glorificado. Deus será glorificado. Fique firme de que o mal será virado em bênção. E que o problema será transformado numa glória. Que não é o diabo que vai receber o aplauso no inferno. É Deus que vai receber a glória pela vitória, que é sua, que é minha, que é nossa. Em nome de Jesus. Dici para sou. Dici venai save. E se isto era aquilo que estava aqui escrito em Números no capítulo 14, que você vê que o povo chorou, lamentou-se, quiseram ir para trás e Deus depois lançou um juízo sobre eles. Então vocês não vão receber. E eles esperaram, andaram 40 anos às voltas e morreram assim, sem fé nenhuma, sem nada. Eu conheço muita gente que anda às voltas. Às voltas. Você vê-os aí às voltas. Fora de igrejas, de vez em quando, diz qualquer coisa. Olá, estou vivo. Boa noite. Não tem dedicação, não tem força, não tem entusiasmo, não participa em nada, não colabora em nada, não faz parte de nada. Está isolado, está às voltas, está a andar às voltas no deserto. Aconteceu qualquer coisa, um dia ouviu falar de dízimos, não, levou a mal. O murcão foi para trás por causa do dízimo. Amaldiçoou a sua casa, a sua família, os seus filhos, trouxe maldição sobre toda a gente. Desviou-se e desligou-se de tudo, ficou em casa, não quis assistir a mais nada. Por causa do espírito mão de vaca que tem. Por causa disso trouxe maldição sobre a sua família toda. Os seus filhos nunca mais se livraram. Nem de vícios, nem de doenças, nem de vício de jogo, nem de vício de coisa nenhuma. Não consigo aplaudir uma decisão destas. Entendo, compreendo. Mas não é um modelo que eu queira seguir. E não é um modelo que eu desejo para ninguém. Sentaram-se no chão a lamentar-se, ficaram ali quietos. E Deus disse, pronto, fiquem para aí, não vos vou matar, não vos vou fazer mal nenhum, vocês vão ficar aí, vou-vos dar uma maná na mesma, vão viver nos mínimos. A gente quer viver com Deus nos mínimos e receber os máximos. Não existe isso. Há uma reciprocidade. Chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Há reciprocidade no relacionamento. Há pessoas que querem dar o mínimo e receber o máximo. Querem receber tudo e não dão nada. Não é um relacionamento saudável. Isso não existe. Qualquer relacionamento deste tipo, de uma pessoa que recebe tudo e não dá nada, está condenado a morrer. Não vai dar certo. Nem com Deus, nem com as pessoas. A reciprocidade é uma lei do relacionamento. Seja humano, seja com Deus. Josué bem falou, e Caleb. Disseram, não, estejam quietos.
nós vamos levantar-nos e enfrentá-los e vencemos. Falaram a toda a congregação, diz no capítulo 14, no versículo 7, a terra pelo qual passamos, na verdade, como Deus disse, é boa, muitíssimo boa. O Senhor, se agradar de nós, Ele nos dá essa terra como herança, como Ele falou. Uma terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais, não tenhais medo desse povo, porque retirou-se deles o seu amparo. Eles é que estão desamparados e desanimados. Não, nós estamos desamparados e assim comigo, nós nunca estamos desamparados. O problema é que está desamparado. O diabo é que está desamparado. A doença é que está desamparada. A crise é que está desamparada. O demónio é que está desamparado. Nós não estamos desamparados. Mas eles não creram em Josué nem em Caleb. Pegaram em pedras para lhe atirar. Deixe lá quem não entenda nada do que você fala e das coisas que você diz. Há momentos em que você fala e quem é que vai acreditar naquilo que você diz? Creio que o meu Deus fará. Quem vai acreditar nisso? Creio que o meu Deus já fez. Muito menos ainda. Muito menos ainda. Você acredita numa coisa dessas? E, no entanto, é isso que a Bíblia diz. Amém? Por isso é que em Hebreus, no capítulo 4, a Escritura diz, no versículo 1, fala acerca, Hebreus 4:1, diz, fala acerca de entrar no descanso de Deus, no repouso de Deus. Sabe o que é entrar no repouso de Deus? É aquilo que eu acabei de lhes explicar. Uma coisa é falar, e outra coisa é dizer um conceito, e outra coisa é mostrá-lo. Eu disse-lhe, repito isso várias vezes, caminhei aqui horas e horas e horas e horas em batalha, até que aquela pressão, aquela angústia, aquela tristeza levantava, saía e eu ficava com uma paz no meu coração. Disse, pronto, já ganhei este dia. Cada dia era uma batalha. Cada dia era um combate. Na altura não gostei nada e pensei porque é que Deus me deixou passar por estas coisas. Hoje eu digo, valeu a pena passar por aquilo. Valeu a pena enfrentar aquele déficit de 10 mil euros dia. Valeu a pena enfrentar 10 mil euros mês. Valeu a pena enfrentar um problema tão grande financeiramente para vencê-lo, para derrotá-lo, para dizer ao diabo, não consegues fazer nada contra mim. Em tudo que eu puser minhas mãos, triunfo e venço. E não há nada que tu possas inventar no inferno para me derrubar. Sabe, porque como Deus me disse para mim, vai, enfrenta, combate, tu és mais que vencedor. E eu disse, mas isto está a ser pesado, a barra está pesada. Nunca ouviu essa expressão? A barra está pesada. Deus disse, mas tu és mais que vencedor. Eu fiz de ti mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Diga comigo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores no poder dEle, na vitória dEle, na bênção dEle, na graça dEle, no favor dEle. Mas não podemos estar a ser dominados pelo medo, pela angústia. Temos que vencer a angústia, o medo e entrar no descanso. Entrar no descanso é quando você rompe o véu e passa para o outro lado e começa a entrar uma paz e uma alegria e um conforto. Você olha para trás de repente e diz, eu estava tão triste, eu estava tão mal, estou em paz. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho. E alguém pega na sua mão, caminha consigo e dá-lhe essa paz. Depois você percebe, eu estava tão mal, estou em paz. Que bom que é receber esta unção. Que bom que é receber este poder de Deus em cada culto, receber esta unção e bênção de Deus na nossa vida e receber essa paz no coração. Quantos e quantos estavam cheios de dor, cheios de sofrimento e amarguras e angústias, vêm num culto, e o que faz um culto um lugar extraordinário é que essa unção de Deus é derramada, essa angústia desaparece, essas cadeias são arrancadas, o seu coração é transformado, a sua fé move-se, levanta-se, funciona, começa a atuar e você sai daqui transformado como chegou, porque a diferença entre o que chegou e o que saiu é que pelo meio apareceu um poder que o renovou, que o alimentou, que o fortaleceu, que o transformou, que mudou o seu coração, que lhe deu fé, que levantou a sua fé, que levantou o seu ânimo, que sarou as suas feridas e que o deixou vitorioso, pronto para vencer. Glória a Deus. Então a promessa diz isso, de Hebreus 4:1, a promessa de entrar no seu repouso ou de entrar no seu descanso, a mesma coisa.
Temamos, pois, ou seja, cuidado em não deixar a promessa. A promessa é de entrar no seu repouso. Esta é uma promessa de Deus, entra no meu repouso. Como é que eu posso ter repouso e paz se eu estou tão angustiado? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aos Filipenses escreve sobre a sua própria experiência. Lembra-se dos Filipenses? Lembra-se da angústia que ele passou quando foi lançado na prisão de Filipos? Quem é que se lembra? Por isso não me admiro que ele conte aos Filipenses a experiência que passou, como nós contamos. Não teoricamente. O pastor não prega para você hoje. Um homem com a minha idade e com a minha experiência não prega para si por um livrinho. Posso pregar isso no Instituto Bíblico, nas aulas de teologia, posso ensinar isso nessa altura por um livro, mas aqui eu falo-lhe daquilo que é a vida, do que é a realidade, do que são os combates, os confrontos, daquilo que você escreve nos seus pedidos de oração, naquilo que eu escrevo nos meus assuntos de oração, naquilo que são as batalhas do dia-a-dia, as lutas e combates do dia-a-dia em que às vezes você parece mais enrugado, mais espremido do que um maracujá passado de tempo. Nunca viu? Um maracujá daqueles todos enrugadinhos? Não? Sem brilho nenhum, sem alegria nenhuma, sem sumo nenhum, sequinho completamente. Há gente que acorda assim todos os dias, com cara de maracujá velho. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Mas depois vai para o espelho, começa a pôr cremes e começa a disfarçar o assunto, e começa a levantar-se, e começa a pentear-se, e começa a pôr uma cabeleira em cima dos ombros e sai cheio de glamour. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus pelo poder da transformação. Mas não é bem dessa que eu estou a falar aqui hoje. Estou a falar da transformação na sua alma, a transformação no seu coração, a transformação por dentro, a transformação por fora. Pode ter algum interesse, mas nada se compara à transformação na alma, à transformação no seu espírito, à mudança que se opera pela sua fé na palavra, pela sua confiança no poder de Deus. Cuidado, pois, diz ali, cuidado para não falhar nestas horas que são decisivas. São as horas parecidas com Getsemane, uma hora decisiva, ainda é preciso dar atenção a algumas coisas. Os discípulos não deram atenção nenhuma, foram dormir. Dormiram, roncaram alegremente. Passado umas horas, apareceram os soldados com espadas, com paus, e fugiram todos, como uns ratos cheios de medo, uns para cada lado. Porque Jesus bem que tinha avisado, orai para não entrares, não caíres, não seres derrotados pela prova. Mas eles, em vez de orar, dormiram, porque o peso, a Bíblia diz, o peso conquistavam, a tristeza conquistavam, a amargura conquistavam, os puxava para baixo. Eu entendo isso. Sacuda a amargura, sacuda tudo e levante-se, dê um salto e corra para a presença de Deus e para os braços de Jesus. Amém? O versículo 2 diz, cuidado, porque se a fé não for misturada com a promessa, se você não estiver agarrado à palavra e à fé, não vai funcionar. Tenha cuidado com isso. Tem que ter uma palavra onde se agarra. Uma palavra pode ser João capítulo 11, versículo 4. Este mal não é para a morte, mas para a glória de Deus. Agarre-se a uma palavra, a uma promessa. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus fez, tem que fazer hoje. Fez igual, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Segura uma promessa, agarre-se numa promessa que diga que não há batalha, ou crise, ou problema, ou dificuldade maior do que aquilo que nós podemos vencer. Não aceite outra coisa, não deixe ficar dominado pela tristeza e pela amargura. Amém? Por isso, o segundo versículo é o cuidado de manter a fé. Um versículo só dedicado para isso. Primeiro fala da promessa e de entrar no descanso todos os dias. O segundo fala da fé, do estado do seu coração, do estado da sua fé, do estado dos seus pensamentos e das suas palavras. E o versículo 3 diz assim, nós queremos. Ele está a partir do princípio que nós já queremos. Quantos creem aqui? Então diga isso comigo, nós já queremos. Então ele diz assim, então cuidado, nós que já queremos, está a dizer, mas nós não somos como aqueles que não creem. Nós somos os bons, glória a Deus. Então quantos bons é que eu tenho aqui? Nós já queremos. Nós, os que já cremos,
Quais são os cuidados que ele diz? Temos que entrar no descanso de Deus. Vencer o medo todos os dias. Vencer a tristeza todos os dias. Chorar até se acabarem as lágrimas. Ai, pastor, no dia que você chorava nessas alturas, eu chorava, eu gritava, eu atirava-me para o chão. Ai, não tem vergonha de dizer isso? Eu não. O que é que me adianta chegar aqui e fazer de mim um finório e depois você não ter exemplo nenhum? Você olha para mim e vê um exemplo. Dá um exemplo de como se vence. Afinal, estou vivo. E como dizia aquela filósofa de Cascais, estar vivo, contrário, está morto. Há gente que já morreu há muito tempo. E há gente que não morre, mas anda de lado para lado a fugir do demónio. Vai para aqui, vai para lá. Não, esta igreja não está boa. Aquela igreja também não. Vai para andar à procura. O imbecil anda à procura e devia procurar era dentro de si, devia procurar era dentro da sua alma. Mas não, anda à procura cá fora. Se calhar ainda este Jesus não serve, tem que ainda vir outro para si. A gente que ainda está à espera de um outro Cristo que venha para o livrar do vício, para o livrar das manias, para o livrar de um caminho errático e de um caminho ridículo. De não ter vitória e ser derrotado todos os dias. Não, isso não. Não há vitória. Ali não há vitória. Não, porque Jesus não trouxe a vitória. Sim ou não? Quando há alguma coisa para mudar, é melhor começar a orar para dentro de nós, para mudar em nós. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aqui diz então para entrarmos no descanso de Deus, vencendo o medo, vencendo a preocupação que quer entrar todos os dias. A batalha é decisiva, você deve expulsar o medo, expulsar a tristeza, expulsar a angústia, controlar as palavras, falar, dizer uma palavra. Como é que eu expulso as emoções e expulso os pensamentos? Fala! Como é que eu domino a tempestade? Fala! Ordena a tempestade ao vento e ao mar, cala-te e aquieta-te. O que é que eu faço com o vento a zurzir, com a tempestade levantada? O que é que eu digo? O que é que eu falo? Falo uma palavra. Jesus levantou-se, os discípulos gritaram. Jesus levantou-se, em Marcos no capítulo 4, repreendeu os ventos e o mar. É o que você faz, repreenda esse diabo em nome de Jesus. Repreenda essa doença em nome de Jesus. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Cala-te e aquieta. Nada daquilo que o diabo quer vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Certamente, diz a Bíblia, certamente, diga comigo, versículo 3, certamente. Aqui diz embora, lá está. Vamos mudar para outro que diga certamente. Versículo 3, certamente as suas obras estavam concluídas. Diga comigo, certamente. As suas obras já estavam concluídas. Aqui diz acabadas. Concluídas. Nós somos uma obra concluída. Nós somos uma obra concluída. Ou seja, o que é que Deus está a dizer? Deus já sabia que hoje você e eu, qualquer um de nós, está a passar por uma crise, está a passar por um problema. Para nós é uma novidade. Quem é que me entendeu? Para si é uma novidade. Pergunta agora. Para Deus é uma novidade? Ele já estava farto de saber que isso ia acontecer. E Deus permitiu? Permitiu. Porquê? Porque Ele já preparou o livramento, o escape, a vitória. Já concluiu o sucesso completo a 100% para si. Já escreveu o seu nome e disse: tu és mais que vencedor sobre isto. Agora cabe a si crer, acreditar, confiar que é mais que vencedor naquilo que está a batalhar, naquilo que está a desejar, naquilo que está a querer, naquilo que está a avançar, naquilo que está a enfrentar diante de si. Porque a obra que Deus fez por si já concluiu. Já concluiu quando? Desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes de você ter aparecido cá como projeto de pessoa. Ainda nem tinha ideia nenhuma de aparecer aqui. E Deus já o tinha sonhado, já o tinha inventado, já tinha visto o seu histórico todo para a frente. Deus foi lá adiante, foi ao ano 2022, viu o problema, viu a situação, viu a angústia, viu a dificuldade, viu as lágrimas e disse: já está feita aqui a correção. Lembra-se daquele filme Regresso ao Futuro? É parecido.
vai lá à frente, corrige, para que depois, quando chegue lá, já esteja tudo corrigido. Deus fez tudo, corrigiu tudo, pôs tudo direito. Por isso, Deus tem preparado aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração humano são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Sabe porque é que Ele preparou para aqueles que o amam? Porque Ele já concluiu. A sua história já é uma história vitoriosa. A sua história já está cheia de vitória. A sua história já está cheia, deslumbrante, de sucesso, de abundância, de resultados poderosos. E Ele recebe a glória nas nossas vitórias. Ele é glorificado na nossa vitória. Deus é glorificado na vitória que nós temos do dia a dia. Deus não recebe glória na morte, no sofrimento, na tristeza, na amargura, na falta de fé, no desespero. Deus não recebe glória nenhuma, mas Deus recebe glória nas nossas vitórias. E por isso há, no entanto, aqui uma condição que Ele impõe nessa palavra. Certamente as obras de Deus estavam concluídas desde antes da fundação do mundo. Deus tinha feito tudo perfeito. O mal apareceu para estragar, mas Deus já fez tudo perfeito. Deus já preparou tudo. Deus preparou o escape, Deus preparou o livramento, Deus preparou a solução. No versículo 6 diz para ter cuidado com a desobediência. Diz para ter cuidado, no versículo 6, com a desobediência e com a incredulidade. Mais uma vez chama a atenção. Cuidado com a desobediência. Obedeça aquilo que Deus disser. Obedeça às instruções que Deus lhe der. Se Deus mandar orar 5 horas, ora. Se Deus mandar orar 10 horas, ora. Se Deus mandar fazer jejum, jejua. O que Deus mandar fazer, faça. Cuidado com a desobediência. Nessa hora decisiva, Jesus mandou os discípulos orar, eles não oraram. Fugiram para cada lado, derrotados. Pedro até o negou e um fugiu nu. Glória a Deus. Não estavam preparados. Quantos estão preparados aqui? Um tempo se aproxima em que todos nós temos que estar preparados todos os dias. É o tempo do grande avivamento, onde todos estão preparados todos os dias, para si e para os outros, por si e pelos outros, por vitórias para si e por vitórias para os outros. Devemos estar preparados. Cuidado então, aqueles que estão a tomar nota, versículo 6, com a desobediência e incredulidade. E no versículo 11 diz: esforcemo-nos por entrar no seu descanso, no descanso das suas obras. Ou seja, para ver as obras que Deus já preparou, para ver o milagre que Deus já preparou para esse caso, para essa dificuldade, você tem que se esforçar para entrar no descanso. Como é que eu me esforço para entrar no descanso? Vou repetir o exemplo que eu dei. Eu orei aqui durante semanas, meses, entrei em jejum, fiz 40 dias de jejum. Acabei aqueles 40 dias de jejum, passado umas semanas, comi alguns dias, comi tudo o que pude. E depois entrei outra vez em mais 40 dias. Porque eu disse, eu não posso aceitar esta derrota. Só que há gente que vive bem com a derrota. Eu não. Eu fico furibundo com a derrota. Furioso com o diabo. Com as pessoas procuro ser atencioso e calmo e amável. Nem sempre consigo, mil perdões. Mas com o diabo, eu sou um caso sério. É que há muita gente que eu conheço que é o contrário. Com o diabo são mansos e humildes. Choram como madalenas e são inofensivos. São um mosquito cheios de arrogância que o diabo dá-lhe que o mata-mosquitos, aquela coisa. Mas com as pessoas são uns tigres ferozes. É o contrário que devemos ser. Amáveis e atenciosos com as pessoas e furibundos com o diabo. Glória a Deus. E para as senhoras, sejam furibundas. Glória a Deus. Amém? Não entendeu? Furiosa com o diabo. Há gente que perde tempo a ser furiosos uns com os outros. Não adianta nada. Isso é o que o diabo quer. Olha, eles estão a gastar a energia, o tempo e a gastar os nervos a ser furiosos uns com os outros. Deixam estar aqueles assim, esqueceram-se de quem é o inimigo. Quem é o seu inimigo? Há gente tão confusos que esqueceram-se quem é o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades e poderes trevas e os espirituais de maldade em lugares celestiais. É contra eles que é a sua luta. A quantidade de gente que eu conheço que anda a lutar uns contra os outros, luta contra mim, luta contra aquele, luta contra... sempre a falar, sempre a dizer, sempre a ladrar. Repreenda o cão em nome de Jesus.
Estão completamente confusos e desorientados. Não sabem contra quem está a lutar. A sua luta é contra o diabo, a sua luta é contra o demónio, a sua luta é contra a doença, é contra o problema, é contra a dificuldade. E mostre vitória. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Entrar no descanso é orar até a ser dominado pela paz. Filipenses 4, 6 e 7 diz: entregando a Ele, não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas preocupações ou orações sejam entregues na mão de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Guardará os vossos pensamentos guardados na palavra, guardados em Deus, firmados em Deus. Entregar a Deus todos os dias essa paz, até ficar nessa paz. Isso é entrar no descanso de Deus. Às vezes é uma obra diária, porque nem sempre as vitórias são instantâneas, nem sempre as vitórias são como Pedro e Silas, que venceram um dia, entraram espancados na prisão, ao fim do dia a prisão foi destruída. Às vezes demora dias, às vezes demora semanas, às vezes demora meses, sei lá. Deus é que sabe. Você tem endurance suficiente para aguentar? Tem resiliência suficiente para aguentar? Deve aguentar. E deve manter-se firme. E deve manter-se cheio do poder de Deus todos os dias. E não deixe contaminar o seu coração. Entregue na mão de Deus. As obras são de Deus. O milagre é de Deus. A vitória é de Deus. O problema também é de Deus. Entregue o problema. O diabo quer dizer: tens um problema. Você diz ao diabo: não tenho. Entreguei-o. Glória a Deus. Estás com um problema. Não estou. Entreguei o murcão. Entreguei-o na mão do meu rei. Entreguei-o na mão do meu Senhor. Entreguei aos pés da cruz. Entreguei no nome de Jesus. Está entregue. E mesmo assim deve orar até que o seu estado interior mude, até que as suas emoções se acalmem, até que os seus pensamentos se aquietem, até que a tempestade pare, até que depois dorme, levanta-se o dia seguinte e está outra vez a tempestade no ar. Não vai mal. Ora outra vez e faça outra vez a mesma coisa, até que a paz prevaleça, até que a vitória prevaleça, até que o milagre apareça, até que a glória de Deus venha. Jesus lutou por Lázaro 4 dias e no fim disse: Lázaro, sai fora! E ele saiu livre, glória a Deus. Jesus disse ao diabo diante do céu, da terra e do inferno: se não fica assim, esse diabo não vai cantar vitória. Eu não vou deixar. Ora, diga comigo: não vou deixar que o diabo receba os aplausos. Está amarrado em nome de Jesus. Senhor, que tu dirijas tudo e sejas glorificado. Que tu dirijas, que tu conduzas, que tu manifestes quando parece que é impossível. Quando parece que é impossível, a obra, o poder, o milagre é de Deus. Tu é a glória, teu é o poder, tu é majestade, tu é vitória, amém? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A preocupação é nossa? Não, é tua, Senhor. Entreguei nas tuas mãos. Entrega a preocupação, entrega a angústia, entrega os gigantes, entrega a dificuldade e creia em Deus e louve a Deus que Ele não falhará de operar. Quantos recebem essa palavra hoje? Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com esse salmo tão lindo que diz assim: quando tudo diz que não. Esteve tcharastrama rai sakore recebe tcharaskrama sai. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus, mais uma vez. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. O Deus impossível